O som das vozes vinha da sala. Não era comum ouvir aquele tom na casa de Cacá. Uma mistura de frustração e espanto, quebrando a calma que sempre reinava ali. Isabela, eu não acredito que você fez isso. A voz de Cacá ecoou, firme, mas sem gritar. Pai, eu só me dei um presente. Foi com o meu dinheiro. Respondeu a menina, com os olhos arregalados, segurando uma sacola de marca nas mãos. O relógio de parede marcava 6 da tarde. O sol entrava pelas janelas amplas, desenhando sombras longas no chão da sala de estar. As paredes brancas refletiam a tensão. Sobre a mesa de centro, repousava uma bolsa nova, de couro claro, daquelas que custam mais do que muitos ganham em um mês. Cacá respirou fundo, tentando conter a irritação que subia como fogo. Isabela, você sabe o quanto sua mãe trabalha, o quanto ela se esforça para te ensinar o valor das coisas. Pai, eu sei, mas foi o meu primeiro cachê. Eu trabalhei para isso. Não pedi dinheiro para ninguém. E é justamente por isso que eu tô falando. É no primeiro dinheiro que a gente mostra quem é. A menina desviou o olhar. Tinha apenas 14 anos, mas já exibia a confiança de quem nasceu sob os holofotes. A filha de um dos jogadores mais queridos do Brasil, educada entre câmeras e sorrisos de admiração, agora dava seus primeiros passos na própria carreira, uma campanha de moda juvenil. Naquela tarde, voltará de um ensaio fotográfico com um brilho nos olhos. Mas o que começou como uma visita alegre ao pai, transformou-se em uma lição que ela jamais esqueceria. Pai, eu só quis comemorar. A mamãe vai entender. Cacá cruzou os braços. O tom dele não era de raiva, era de decepção. Entender o quê? Que a filha dela ganha o primeiro dinheiro e pensa primeiro em si. O silêncio se espalhou pela sala. Isabela mordeu o lábio. Mas vocês se separaram, pai. Ela nem mora mais com a gente. Achei que... Ele interrompeu, sem elevar a voz. Sim, filha, nós nos separamos. Mas ela continua sendo sua mãe. E é por causa dela que você chegou até aqui. Essas palavras pairaram no ar como uma brisa fria. Isabela ficou sem reação. O brilho de alegria deu lugar a um incômodo que apertava o peito. Cacá se afastou. Foi até a janela. Lá fora, a cidade pulsava. Carros, buzinas, vida. Mas ali dentro, o tempo parecia ter parado. Ele olhou o reflexo do próprio rosto no vidro. As rugas discretas, o olhar cansado, o cabelo cortado curto, sinais do tempo, mas também da serenidade de quem aprendeu que o sucesso não está nas coisas que se compram, e sim nas que se sentem. Sabe, filha, começou ele, com voz mais baixa, quando eu ganhei meu primeiro salário, eu também pensei em gastar comigo. Eu era jovem, cheio de sonhos, mas acabei escolhendo outro caminho. Isabela olhou de canto, curiosa, ainda um pouco resistente. O que o senhor fez, pai? Ele se virou, com um leve sorriso triste. Senta aqui, eu vou te contar. A lembrança veio com a força de um filme antigo. O ano era 2001. Cacá ainda era um garoto tímido, magro, de fala mansa e olhos que brilhavam mais pelo sonho do que pelo dinheiro. Jogava no São Paulo Futebol Clube. Depois de anos de treino, finalmente havia recebido o primeiro pagamento como jogador profissional. Naquele tempo, a casa da família em São Bernardo do Campo era simples, mas cheia de amor. As paredes tinham marcas de tempo, e o quintal, de terra batida, era o campo onde ele chutava suas primeiras bolas. Lembrava-se bem da mãe, Dona Simone, lavando roupa sobre um tanque improvisado, as mãos cobertas de sabão, o sorriso cansado, mas presente. Ela sempre dizia: Ricardo, o importante é ser limpo por dentro e por fora. E o pai, Bosco, contador, saía cedo todos os dias, com a camisa sempre passada, mesmo que o sapato já tivesse buracos na sola. Naquele dia, com o envelope de pagamento nas mãos, Cacá sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade. Não era muito dinheiro, suficiente talvez para comprar roupas novas, um relógio bonito ou uma chuteira importada. Mas em vez disso, ele pensou na mãe. Lembrou-se de como ela se assustara algumas semanas antes, quando o fio desencapado da velha geladeira deu um choque leve nela. Um dia, isso ainda vai fazer um estrago.
ele pensou. E foi assim que decidiu. Pegou um ônibus até o centro e entrou numa pequena loja de eletrodomésticos. O vendedor, surpreso, o reconheceu. Você é o garoto do São Paulo, né? Tá jogando bem. Kaká sorriu, tímido. Tô tentando. Sim, quero comprar uma geladeira para minha mãe. O homem arregalou os olhos. Para sua mãe? Mas, tenho certeza, é um modelo caro para quem tá começando. Tenho sim, ela merece. Ele pagou à vista, carregando o recibo como se fosse um troféu. Quando chegou em casa, a mãe estava estendendo roupas no varal. Mãe, pode parar um pouquinho. O que foi, meu filho? Fecha os olhos. Ela riu, desconfiada, mas obedeceu. Quando abriu os olhos, a geladeira estava ali, no canto da cozinha. Branca, nova, brilhante. Dona Simone levou as mãos ao rosto. Meu Deus, Ricardo, você fez o quê? Ele respondeu, emocionado. Comprei isso para a senhora. É o meu primeiro salário. Ela começou a chorar. Chorava como quem entende que o amor de um filho vale mais que qualquer fortuna. Abraçou o filho com força e disse entre soluços: eu não preciso de luxo, meu filho. Só quero ver você bem. Naquele abraço, Kaká entendeu o que realmente significava vencer. Não era levantar troféus, era retribuir gestos simples. De volta ao presente, Kaká terminou o relato olhando para Isabela. Ela estava em silêncio, os olhos marejados. Pai, eu não sabia disso. Tem muita coisa que a gente só entende quando cresce, filha, mas nunca é cedo para aprender a agradecer. Ela brincou com a alça da bolsa, envergonhada. Acho que eu exagerei, né? Ele sorriu. Não é sobre exagero, é sobre sentido. Tudo tem mais valor quando é compartilhado. Kaká se levantou, foi até o armário e tirou uma caixa velha. Dentro dela, um retrato amarelado. Ele, jovem, abraçado à mãe diante da geladeira. Mostrou a foto para Isabela. Foi o dia em que entendi que amor não se mede pelo preço das coisas. A menina segurou a foto com cuidado, como se fosse algo sagrado. E a vovó? Tá bem. Continua a mesma, forte e grata. Mas cada vez que olha para mim, eu ainda vejo aquele dia nos olhos dela. Isabela respirou fundo, pensativa. Sabe, pai, eu acho que vou comprar outra coisa. O quê? Um presente para mamãe. Kaká não disse nada, apenas assentiu. O olhar dele se encheu de uma ternura contida, a mesma que aprendeu com os pais. Filha, ser gentil com quem te trouxe ao mundo nunca depende do estado civil dos pais. É uma questão de caráter. Mais tarde, quando Isabela já estava em seu quarto, ele ouviu o som do teclado. Curioso, espiou pela porta entreaberta. Ela estava mandando uma mensagem. Mãe, eu te amo. Amanhã quero tomar café com você. E tenho uma surpresa. Kaká encostou na parede, sorrindo discretamente. Pegou a Bíblia que estava sobre a mesa e leu em voz baixa. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Olhou para o alto, como quem conversa com o tempo. Obrigado, Senhor, por me deixar repetir o ciclo do amor. A noite caiu sobre São Paulo. As luzes dos prédios refletiam no vidro da janela. Isabela dormia tranquila, e Kaká, sentado no sofá, revivia cada memória como se folheasse um álbum da alma. Fechou os olhos e, por um instante, viu o garoto magro de 20 anos, carregando uma geladeira nova, com o coração leve e as mãos tremendo de emoção. Sorriu, porque entendeu que, mesmo depois de tantos anos, o maior presente que já deu a alguém foi o primeiro. No dia seguinte, quando Isabela saiu cedo, Kaká recebeu uma foto no celular. Era ela, abraçando Caroline, a mãe, em uma cafeteria. Na mesa, uma caixa pequena com um laço vermelho. A legenda dizia: "Pra você, mãe, do meu primeiro trabalho, com amor." As lágrimas vieram antes mesmo que ele percebesse. E ele respondeu apenas com uma frase: "Agora sim, minha filha. Agora você entendeu." Câmera se afasta lentamente. O rosto de Kaká fica emoldurado pela luz da manhã.
E a narração final surge como um sussurro. O mundo muda, os valores se confundem, mas o amor sempre sabe o caminho de volta. Fade out, silêncio, e o som distante de uma risada infantil ecoa, lembrando que algumas lições nunca envelhecem. O vento soprava leve naquela manhã. As árvores da rua balançavam devagar, e o aroma de café recém-passado tomava a casa. Isabela ainda dormia, mas Cacá já estava de pé, sentado à mesa, olhando para o vazio. Na frente dele, a foto antiga da mãe, Dona Simone, sorrindo ao lado da velha geladeira. Ele passou os dedos sobre a imagem, com o mesmo cuidado de quem toca uma relíquia. O sorriso dela parecia ainda dizer: "Filho, eu tô bem. Não se preocupe comigo." Mas ele sabia. Aquele sorriso sempre escondeu mais do que mostrava. O dia em que ele comprou a geladeira ficou marcado para sempre. Mas o que pouca gente sabia era o que veio depois. Naquela época, ele ainda morava com os pais. A carreira começava a decolar, e os jornais começavam a publicar seu nome. Mas, mesmo quando voltava para casa com os bolsos cheios, a mãe insistia em continuar lavando, cozinhando e cuidando da casa sozinha. "Mãe, deixa que eu ajudo. Agora posso pagar alguém para a senhora descansar um pouco", dizia ele, tentando convencê-la. Ela sorria e respondia sempre igual: "Eu descanso vendo você bem, meu filho." Era a frase que ela repetia desde sempre. E, por mais simples que parecesse, carregava o peso de uma vida inteira de renúncias. Dona Simone não teve uma vida fácil. Cresceu no interior de Minas Gerais, filha de um pedreiro e de uma costureira. Casou cedo, mudou-se para São Bernardo com o sonho de dar aos filhos o que ela nunca teve: estudo, saúde e dignidade. Enquanto o marido trabalhava em um escritório, ela cuidava de tudo: da casa, dos filhos, das contas, dos sonhos e das decepções que o tempo traz. Cacá lembrava de vê-la varrendo o quintal ainda de madrugada, com o cabelo preso e os olhos atentos. Parecia que o mundo podia desabar, mas ela sempre estava ali, firme, no mesmo lugar, com a mesma fé. Certa vez, quando ele tinha 12 anos, acordou no meio da noite e ouviu um barulho vindo da cozinha. Foi ver o que era. Encontrou a mãe ajoelhada no chão, rezando diante de uma vela acesa, os olhos cheios de lágrimas. "Tá tudo bem, mãe." Ela enxugou o rosto apressada, forçando um sorriso. "Tá sim, meu filho. É só saudade da minha mãe." Mas anos depois, Cacá entendeu que não era só saudade. Era preocupação, era cansaço, era medo. Medo de que o filho não conseguisse realizar o sonho que ela via nele desde pequeno. Quando ele finalmente foi promovido ao time principal do São Paulo, o primeiro telefonema foi para ela: "Mãe, consegui. Tô no profissional." Do outro lado da linha, o silêncio demorou alguns segundos. Depois, ela começou a chorar. "Eu sabia, meu filho. Eu sabia. Deus é fiel." Foi ali que ele percebeu que a fé dela era o combustível invisível por trás de cada passo que ele deu. Mas o tempo não perdoa ninguém. Os anos passaram, os campeonatos vieram, os troféus se empilharam. Cacá viajou o mundo, vestiu camisas de clubes gigantes, conheceu estádios cheios e aeroportos lotados. Mas, em cada chegada ao Brasil, a primeira coisa que fazia era passar pela casa da mãe. Aquela casinha simples nunca mudou muito. A parede pintada de branco, o portão verde, o cheiro de feijão no fogão e o som da TV ligada em volume alto. Dona Simone sempre o esperava com um bolo de milho e o abraço mais sincero do mundo. E, invariavelmente, dizia: "Não precisa trazer nada, filho. Só vem." Mas, um dia, ele percebeu que o tempo também estava cobrando seu preço nela. O cabelo mais ralo, o corpo mais frágil, as mãos marcadas de tempo. E, ainda assim, o mesmo sorriso de antes. Naquela noite, ele ficou acordado, vendo-a dormir na poltrona. E pensou: "Eu comprei uma geladeira, mas nunca consegui comprar descanso para ela." Alguns meses depois, durante uma visita, ela lhe contou algo que ele nunca esqueceu. "Sabe, filho, quando você comprou aquela geladeira, eu chorei não pelo presente, mas porque percebi que você estava crescendo."
Ele perguntou: "E isso te deixou triste?" Ela sorriu, olhando o vazio. "Não, me deixou com medo. Mãe é assim. A gente quer ver o filho voar, mas quer segurar o pé dele no chão ao mesmo tempo." Cacá segurou a mão dela. "Mãe, eu nunca vou esquecer de onde vim." E ela respondeu, com a serenidade de quem confia: "Então você nunca vai se perder, meu filho." De volta ao presente, sentado na varanda, Cacá ouvia o eco dessas palavras. Isabela se aproximou com um chocolate quente nas mãos. "Pai, tá tudo bem." Ele sorriu, com o olhar perdido no passado. "Tô só lembrando da sua avó. A vovó que tá sempre sorrindo nas fotos. Essa mesma. O sorriso dela era o meu norte." Isabela se sentou ao lado. "O senhor acha que eu pareço com ela?" "Muito." Ela também achava que sabia de tudo quando era nova. Brincou ele, arrancando uma risada. Depois de um tempo, ele disse: "Sabe o que mais admiro na minha mãe? Ela nunca reclamou. Mesmo quando não tinha nada, ela fazia parecer que tínhamos tudo." Isabela ficou em silêncio, pensativa. Eu queria ter conhecido ela melhor. Cacá olhou para o céu nublado e respondeu: "Ela te conhece, filha. Em cada gesto seu, eu vejo um pedacinho dela." Mais tarde, naquela noite, ele entrou no quarto e tirou de uma caixa velha uma carta amarelada. Era uma das poucas coisas que a mãe deixara antes de falecer. Abriu devagar e leu em voz baixa: "Meu filho, se um dia você se sentir cansado do mundo, volta para casa. Porque o mundo pode te aplaudir, mas só a casa te acolhe. E mesmo quando eu não estiver mais aqui, eu vou continuar te esperando em cada oração que fizerem por você." As palavras pareciam vivas. Ele fechou os olhos e chorou em silêncio, como um menino. No dia seguinte, Isabela o encontrou de novo na cozinha. Dessa vez, ele não estava sério, estava em paz. Ela se sentou e perguntou: "Pai, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "O que o senhor acha que a vovó me diria se estivesse aqui?" Ele sorriu. "Ela diria para você cuidar da sua mãe. Não importa se a gente mora junto ou não. Mãe é mãe. Sempre." Isabela baixou a cabeça, tocada. "Eu nunca pensei nisso assim." "Então pensa agora." Respondeu ele, firme. Porque amor sem gesto é só palavra. Ela o abraçou, apertado. Foi um abraço longo, daqueles que não precisam de explicação. Mais tarde, quando Isabela saiu para visitar amigos, Cacá foi até a varanda. O sol já se punha, tingindo o céu de dourado. Ele respirou fundo e murmurou: "Mãe, eu ainda tô tentando ser digno do que a senhora me ensinou." E no reflexo do vidro, juraria ter visto o mesmo sorriso calmo de Dona Simone. O sorriso que dizia: "Eu sei, meu filho, eu sei." A câmera se afasta devagar, mostrando Cacá sozinho, mas cercado de luz. E a narração final sussurra, como uma prece: "As mães não precisam de muito. Só precisam saber que os filhos entenderam o amor que receberam." Fade out. Silêncio. Som distante de um coração batendo, o mesmo que pulsa desde a infância, lembrando que amor de mãe nunca se apaga. O som da chuva caía suave sobre o telhado da casa. Era uma tarde de domingo, dessas em que o tempo parece desacelerar. Cacá estava na cozinha preparando café, ainda com o pensamento distante. Desde aquela conversa com Isabela, algo havia mudado, nela, mas também nele. Ele observava a filha folheando um álbum de fotos na sala. As páginas gastas, o cheiro de papel antigo e o som leve das folhas sendo viradas enchiam o ambiente de uma melancolia bonita. Isabela parava em cada foto, demorando o olhar, como quem tenta costurar um sentimento que ainda não entende por completo. De repente, ela falou sem levantar os olhos: "Pai, a vovó, ela trabalhava fora também." Cacá sorriu, lembrando. Trabalhava, sim. Dava aula num colégio e ainda cuidava da casa. Acordava antes do sol e dormia depois que todos já estavam deitados. E ela nunca reclamava. Nunca. Acho que o segredo dela era transformar cada dificuldade em oração. Isabela fechou o álbum devagar. Havia uma ternura nova em seu olhar. Eu queria ser como ela.
Cacá se aproximou, tocando o ombro da filha. Você já é. Só precisa aprender a enxergar o que é essencial. Nos dias seguintes, Isabela começou a observar o mundo ao redor com outros olhos. Cada gesto simples parecia carregado de significado. Ela via a faxineira do prédio cumprimentando todos com um sorriso, mesmo depois de horas de trabalho. Via um senhor idoso atravessando a rua devagar, com uma sacola pesada nas mãos. E via a própria mãe, Carol, que, mesmo separada de Cacá, continuava sempre gentil e paciente com ela. Isabela passou a perceber coisas que antes ignorava. A forma como a mãe a esperava acordada depois das aulas de dança. As mensagens curtas de se cuida enviadas à noite. O cuidado silencioso de quem ama sem exigir retorno. Foi então que algo começou a nascer dentro dela. Um desejo de retribuir, de transformar o que o pai havia dito em gesto. Na sexta-feira seguinte, Cacá estava saindo de uma reunião quando recebeu uma mensagem da filha. Pai, posso dormir na casa da mamãe hoje? Quero fazer uma surpresa. Ele respondeu apenas com um emoji de coração. Sorriu, sem imaginar o que ela estava planejando. A noite chegou com um céu limpo e o ar morno típico de São Paulo. Na casa de Carol, Isabela esperava a mãe chegar do trabalho. Na mesa da cozinha, havia espalhado fotos antigas, algumas flores e uma caixa de papelão grande coberta com papel colorido. Quando Carol entrou, cansada e com os cabelos presos, o aroma de bolo recém-assado a surpreendeu. Isabela, o que é isso tudo? A menina sorriu, nervosa. É um presente, pra você. Mas hoje não é meu aniversário, filha. Não precisa ser, respondeu ela, entregando a caixa. Carol abriu devagar. Dentro, havia uma cafeteira nova, com um bilhete colado em cima. Para que o seu café nunca esfrie enquanto cuida de mim. A mulher levou a mão à boca, emocionada. Isabela continuou. Eu lembro de você tomando café frio todo dia porque não dava tempo de esquentar de novo. Então comprei essa com o dinheiro que ganhei do meu comercial. Carol sentou-se, em silêncio. As lágrimas caíam, discretas. Você não precisava, minha filha. Precisava sim, mãe. O papai me contou que o primeiro presente que ele deu para vovó foi uma geladeira. Agora é minha vez. A mãe riu entre lágrimas, tocando o rosto da filha. Ah, minha menina, você tem o coração do seu pai e a alma da sua avó. Enquanto isso, Cacá estava em casa, lendo o roteiro de uma campanha nova. Mas a mente não parava de pensar na filha. De repente, o celular vibrou. Era uma foto. Carol e Isabela abraçadas, sorrindo diante da cafeteira nova. A legenda dizia: ela entendeu o que você quis dizer. Cacá. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Depois, um sorriso sereno tomou o rosto. Os olhos se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de paz. No dia seguinte, Isabela voltou para a casa do pai. Ele a recebeu na porta com um olhar curioso. Então, como foi a surpresa? Ela se jogou no sofá, fingindo naturalidade. Foi legal. Ele insistiu. Só legal. Ela sorriu, tentando esconder a emoção. Tá bom, foi incrível. Acho que nunca vi a mamãe tão feliz. Cacá riu. Viu só, a felicidade às vezes cabe numa cafeteira. Ou numa geladeira. Completou ela, piscando o olho. Os dois riram juntos. Mais tarde, Isabela foi até o quarto e pegou o violão do pai. Começou a tocar uma melodia simples, inventada na hora. Cacá ouviu da sala e ficou parado, apenas escutando. A voz da filha era doce, mas havia algo mais ali. Uma maturidade nova, um brilho que só nasce de quem aprendeu a sentir. Ela cantava baixinho. O amor não se compra, se mostra. Nas coisas pequenas de todo dia. No café quente, na palavra sincera. No abraço que nunca se esfria. Quando terminou, ele se aproximou e a abraçou sem dizer nada. O silêncio que se seguiu foi mais bonito que qualquer aplauso. Nos dias seguintes, a história da cafeteira ganhou vida própria. Carol contou para uma amiga, que contou para outra, e logo a história estava nas redes sociais. Mas o que ninguém sabia era que,
Por trás daquele gesto simples, havia 3 gerações de amor costuradas em silêncio. A avó que ensinou a doação, o filho que aprendeu o valor do gesto, e a neta que repetiu o ciclo, com a pureza de quem ama de verdade. Certa noite, Cacá e Isabela estavam na varanda, observando o céu estrelado. O ar estava tranquilo, e o som distante de uma música sertaneja vinha de algum vizinho. "Pai!" começou ela. "Sim, filha. Acho que entendi o que o Senhor quis dizer aquele dia." "Sobre o quê?" "Sobre amar de verdade. É quando a gente faz o outro sorrir sem esperar nada em troca, né?" Ele sorriu, orgulhoso. "É exatamente isso." Isabela encostou a cabeça no ombro do pai. "Então acho que vovó deve estar sorrindo agora." Cacá olhou para o céu e respondeu: "Tenho certeza." Por um instante, o vento soprou forte, fazendo as folhas balançarem. Cacá olhou para cima e jurou ver, entre as nuvens, o mesmo sorriso doce de Dona Simone. Na manhã seguinte, quando Isabela saiu para a escola, Cacá foi até o quarto dela. Sobre a mesa, encontrou uma folha de caderno com uma lista escrita à mão. Coisas que aprendi com o papai e a vovó. Presentes não precisam ser caros. Palavras não valem nada sem atitudes. A gratidão é a forma mais bonita de amor. Café quente é sinal de cuidado. Amor de mãe e pai não acaba, só muda de endereço. Cacá sorriu, guardando o papel na carteira. Naquele momento, percebeu que a maior herança que deixaria a filha não era a fama, nem os troféus. Era a consciência do valor humano, da empatia e da generosidade. Ele olhou pela janela e murmurou: "Obrigado, mãe. Você ainda ensina, mesmo sem estar aqui." Fade out. A imagem congela em Cacá segurando o bilhete, enquanto o narrador conclui: "Às vezes, o amor que damos volta de um jeito que nem imaginamos. Porque o coração que aprende a amar nunca esquece como retribuir." O sol nascia devagar sobre São Paulo, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. Dentro de casa, o aroma de pão fresco se misturava ao som distante de pássaros. Cacá estava na varanda, vestido de moletom cinza, tomando café e observando o movimento da rua. Parecia tranquilo, mas por dentro algo pulsava, uma vontade nova, um chamado silencioso. Os últimos dias haviam sido diferentes. Depois do gesto de Isabela, ele sentia como se um ciclo tivesse se completado. A filha havia entendido o que ele tentará ensinar por anos. Mas, ao mesmo tempo, algo lhe dizia que aquele aprendizado não podia ficar só dentro de casa. Precisava ir além. Naquela manhã, o telefone tocou. Era o produtor de um programa de televisão muito popular no Brasil, que queria convidá-lo para participar de uma campanha sobre família e valores humanos. "Cacá, a ideia é simples. Queremos mostrar que o futebol pode inspirar além dos gramados. Queremos que você conte algo pessoal, verdadeiro." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Geralmente, evitava expor a vida íntima. Mas, pela primeira vez, sentiu que contar uma história poderia curar, não só aos outros, mas a ele mesmo. "Tudo bem", respondeu, "mas quero que seja de verdade. Nada de roteiro ensaiado." O produtor sorriu do outro lado da linha. "É exatamente isso que queremos." Nos dias seguintes, Cacá passou horas lembrando do passado. Revisitou fotos antigas, cartas e lembranças guardadas. Cada imagem trazia de volta um cheiro, um som, uma emoção. Quando chegou o dia da gravação, ele vestiu uma camisa branca simples, o rosto sereno, o olhar firme. O cenário era minimalista, uma cadeira, uma mesa de madeira e uma luz suave que entrava pela janela. O diretor pediu: "Cacá, queremos que fale sobre um gesto que mudou sua vida. Algo real." Ele respirou fundo e começou, com a voz calma: "Sabe, o mundo fala muito sobre sucesso, mas pouco sobre gratidão. E eu aprendi que o sucesso sem gratidão é vazio." A equipe ficou em silêncio. Ele continuou: "Quando era jovem, o primeiro presente que comprei para minha mãe foi uma geladeira. Eu achava que aquilo era o suficiente para retribuir tudo o que ela tinha feito. Mas levei anos para entender que o presente mais importante era o tempo, o carinho, a presença." Fez uma pausa, olhou para o chão, depois voltou a olhar a câmera.
Recentemente, minha filha me lembrou disso. Ela comprou uma cafeteira para a mãe dela com o dinheiro do primeiro trabalho dela. Um gesto simples, mas cheio de amor. Quando vi a foto das duas, percebi que o amor verdadeiro se multiplica. Quando você faz o bem, ele sempre volta. O silêncio tomou o estúdio. O diretor engoliu em seco. Um cameraman limpou discretamente os olhos. Kaká terminou dizendo: "Eu só quero que as pessoas lembrem de uma coisa. O que você planta no coração de alguém pode florescer até depois que você for embora." A entrevista foi ao ar no domingo seguinte. Em menos de 24 horas, o vídeo se espalhou pelas redes sociais. Milhares de comentários, milhões de visualizações. Mas o que mais impressionava era o tom das mensagens. Me fez lembrar da minha mãe. Vou ligar para ela agora. Chorei. Obrigado por lembrar o que realmente importa. De repente, o que começou como uma lembrança pessoal virou um movimento. As pessoas começaram a compartilhar fotos de gestos simples. Filhos preparando café, netos visitando avós, vizinhos levando bolo para quem mora sozinho. Nasceu uma hashtag Gesto de Gratidão. Em poucos dias, se tornou uma campanha nacional. Na semana seguinte, Kaká recebeu uma ligação inesperada. Era a diretora de uma escola pública de Minas Gerais. Senhor Kaká, os alunos viram seu vídeo e quiseram fazer um projeto sobre isso. Eles arrecadaram fundos e compraram presentes simbólicos para os pais. O senhor poderia vir aqui um dia. Ele sorriu, emocionado, com o maior prazer. Quando chegou à escola, foi recebido com aplausos e cartazes coloridos. Mas o que mais o tocou foi uma menina que lhe entregou uma cartinha. No papel, em letras miúdas e tremidas, dizia: "Tio Kaká, minha mãe trabalha muito e quase não tem tempo para descansar. Eu fiz para ela um travesseiro novo com a minha avó. Obrigada por me ensinar que amor é cuidar." Kaká abaixou, abraçou a menina e respondeu baixinho: "Você entendeu tudo, meu anjo." Naquela noite, de volta para casa, ele se sentou com Isabela na varanda. O vento soprava leve, o céu cheio de estrelas. Ela estava mexendo no celular quando viu uma notícia. Vídeo de Kaká inspira milhares de famílias em todo o Brasil. Ela olhou para ele e sorriu. "Pai, você viu? Tá em todo lugar." Ele deu de ombros, rindo. "Não é sobre mim, filha. É sobre o que a gente sente." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "A vovó ficaria orgulhosa." "Ela tá orgulhosa," respondeu ele, olhando pro céu. Silêncio. Apenas o som distante dos grilos e o brilho suave das luzes da cidade. Alguns dias depois, o canal de televisão decidiu fazer uma nova edição do programa, desta vez ao vivo, com plateia. O tema: o poder dos gestos simples. E convidaram Kaká e Isabela para participarem juntos. No estúdio, a plateia aguardava ansiosa. A música de abertura terminou, e os dois entraram no palco, lado a lado. Kaká vestia camisa clara, Isabela, um vestido azul simples. O apresentador os cumprimentou e perguntou: "Kaká, por que decidiu dividir essa história tão pessoal com o público?" Ele olhou para a filha antes de responder: "Porque percebi que os exemplos mais fortes não vêm do campo, mas de casa. A minha mãe me ensinou a dar valor às coisas simples. E agora vejo minha filha repetindo isso. Quis mostrar que amor de verdade atravessa gerações." O público aplaudiu. Então o apresentador se virou para Isabela: "E você, Isabela, o que aprendeu com tudo isso?" A menina pensou por um instante, depois respondeu com um sorriso tímido: "Aprendi que a gente não precisa ser adulto para fazer o bem. A gente só precisa sentir o que o outro sente." As palavras dela ecoaram no estúdio. Alguns espectadores na plateia choraram discretamente. No final do programa, o apresentador entregou a Kaká uma pequena caixa. Dentro havia um broche em forma de coração, feito por crianças de uma ONG. O cartão dizia: "Para quem lembra ao mundo que o amor ainda existe." Kaká ficou sem palavras. Apenas sorriu e abraçou a filha diante das câmeras. O público se levantou, aplaudindo de pé. A câmera deu um close em seus rostos emocionados. "E
Pela primeira vez em muito tempo, Kaká sentiu que o vazio deixado pela ausência da mãe tinha se transformado em algo diferente, em legado. Mais tarde, em casa, ele colocou o broche sobre a mesa ao lado da foto de Dona Simone. O olhar dela, sereno e orgulhoso, parecia atravessar o tempo. Ele acendeu uma vela, respirou fundo e disse em voz baixa: "Mãe, o que a senhora plantou continua florescendo." O reflexo da chama dançava no vidro, e por um breve instante, ele jurou ver o sorriso dela de novo. Nos dias seguintes, a hashtag Gesto de Gratidão virou uma corrente de amor. Pessoas de diferentes lugares, atletas, professores, donas de casa, estudantes, postavam vídeos mostrando gestos simples: levar sopa a um vizinho, comprar flores para a mãe, escrever cartas para pais distantes. A imprensa chamou o fenômeno de um movimento da gentileza invisível. Mas Kaká sabia que não havia nada invisível ali. Era o amor, visível em cada ato. Numa manhã qualquer, Isabela entrou no escritório do pai e encontrou escrevendo num caderno. Curiosa, perguntou: "O que é isso?" Ele sorriu. "Anotações para o meu novo projeto." "Sobre o quê?" "Sobre ensinar crianças a transformarem pequenos gestos em grandes mudanças." Ela o abraçou, empolgada. "Posso ajudar?" "Claro, afinal, foi você quem começou tudo." Os dois riram, e a câmera imaginária se afasta devagar, mostrando pai e filha lado a lado, desenhando sonhos em um caderno. A narração final surge sobre a imagem. Às vezes, o amor começa como uma geladeira, cresce como uma cafeteira, e se eterniza quando vira exemplo. Fade out. A tela escurece, e aparece uma última frase simples, em branco sobre o fundo preto. O bem não termina quando é feito, ele começa. Se esta história tocou o seu coração, se você acredita que o amor e a gratidão ainda podem mudar o mundo, então faça parte dessa corrente de bondade. Deixe o seu like, escreva um comentário contando o que mais te emocionou e compartilhe este vídeo com quem você ama. Assim, juntos, podemos espalhar mais gestos simples e transformar o dia de alguém. Faísca, siga o canal 10 de Deus para mais histórias reais, inspiradoras e cheias de alma.